Boa noite para todos aí, para todos os irmãos que estão nos assistindo. Os irmãos estão participando. Meu nome é Ayrton e eu conheci a verdade, assim como todos os nossos demais irmãos, muitos deles, na verdade, né, foi descobrindo algumas coisas, como eu, no meu caso, fui descobrindo algumas coisas através do Rubens, lá na época do Prepare-se, na época do, dos DVDs que ele produzia, falando acerca do sistema, dos senhores do mundo, dos Illuminati. E esses assuntos, eu já falei sobre isso em alguns vídeos meus, mas esses assuntos sempre me chamavam muita atenção. Então, ali a gente foi descobrindo, né, muitas coisas sobre as falcatruas dos senhores do mundo, aquela coisa toda, as falsas, que chamam de as mentiras, né? Nesse caso, se tratando como é que fala? Da aquecimento global, e o homem à lua, e um monte de coisa. E aí, nessa época, irmãos, eu ainda era evangélico, eu estava na igreja evangélica. E uma das coisas que eu mais queria, na época, quando eu era da igreja, era ser um pastor muito bem sucedido. Eu queria ser um pastor com conhecimento que tivesse, por exemplo, assim, como um João Ribe Palharim na época, né, que eu admirava muito as pregações dele e tudo mais. Então, sempre andava com pastores, né? Queria andar com pastores, com presbíteros, e nós subíamos a monte, fui líder de mocidade e participava de vários evangelismos, e enfim. Mas tudo isso foi ficando assim para fora, foi ficando de lado quando comecei a ouvir as coisas do Rubens. Então, por entre linhas, eu já estava ficando frio com o sistema religioso evangélico na época. E como na época o Rubens ainda estava naquela situação de que o nome do nosso Salvador não é Jesus, mas que era Yahushua, né? Então já tipo que já passando, saindo do cristianismo para ir para o judaísmo, né? Já começando a me ater, né, em acreditar no Deus, no Yahushua. E essa coisa toda, sabe, começou a criar uma certa polêmica na minha família e tudo mais, né? Porque, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Durante a minha vida inteira, fui acreditar em tantas nomenclaturas de igrejas, de denominações, de religiões. Eu já fui macumbeiro, acreditava no candomblé, eu acreditei na religião da Umbanda, eu acreditei na religião que tinha lá no centro da cidade, uma vez que eu participei, uma vez lá, uma época lá, uma religião meio louca lá, e eu participei porque achei que é aqui que eu vou ficar, então eu ficava procurando onde é a religião certa, onde é a religião correta, onde tem que estar, onde tem que ficar, onde tem que participar, ou melhor, onde é que exatamente que Deus, nesse caso, né, como conhecia o Criador como Deus, onde é que Deus quer que eu esteja. Então, irmão, foi nessa forma aí que eu comecei a ficar pulando, aí saí do cristianismo, fui para o judaísmo, comecei a pregar sobre Yahusha, Yahushua, Yeshua, até que numa, numa palestra que houve no São Caetano, eu era para estar lá nesse dia, mas eu não podia, porque nessa época eu estava na piscina, tinha muitos compromissos na piscina, mas eu acompanhei, né, o que ocorreu lá no em São Caetano, até que o nosso irmão Robert, ele esteve lá e ele tomou o momento lá, né, é, sobre a permissão do Rubens e o seu amigo lá, o Silvio de Freitas, e ele tomou um momento lá para poder falar acerca do Papa, acerca das coisas que iam acontecer, da ida até aos montes, a montanha, né? Eu lembro que ele chegou até a dizer, vocês cheguei lá na montanha, lá vocês lá, não conseguiam lá se adaptar lá, não vai ficar não, não vai ficar subir não. Se não se adaptar lá, vocês têm que começar aqui agora, amando um ao outro para poder chegar lá na montanha lá, e uns ajudar o outro, né?
E ele, sabe, colocou muito bem as palavras, né? Ensinou perfeitamente. E aquilo me chamou muita atenção, irmão. Me chamou muita atenção porque, sabe, parecia que era isso que eu precisava ouvir. Porque entenda bem, irmão, olha só. Por mais que eu, inserido no sistema religioso, né, mesmo no candomblé, eu ainda procurava algo a mais, porque ainda não era o bastante. E mesmo quando eu estava no cristianismo, na igreja evangélica, também ainda procurava algo mais, porque ainda não era o bastante. E aí fui andando de religião em religião, procurando saber, né, aquilo que de fato iria em mim me matar a minha sede, saciar a minha sede, matar a minha fome, fome de justiça, de conhecer de fato as vontades do Pai, a palavra do Pai. Então, mesmo estando agora no Yahushua, no Yeshua, né, e ali conhecendo, eu cheguei até a estudar o hebraico, comecei a puxar vários tutoriais, estudando, ensinando sobre o hebraico. E naquele período, eu querendo entender melhor acerca do Pai, porque quase, irmãos, vou ser sincero para vocês, quase eu me aprofundei no hebraico, no judaísmo, melhor dizendo. Quase eu caí de uma vez por toda no judaísmo. Eu só não caí de uma vez por toda no judaísmo depois que eu passei a conhecer o nosso irmão, pelo qual esteve lá, em São Caetano, e ele mostrou para nós coisas tremendas, coisas que eu nunca poderia pensar, coisas que jamais eu ouviria do sistema religioso, eu ouvi deste homem, pelo qual me abriu os olhos de uma vez por toda. E aí eu pude compreender, eu pude entender perfeitamente a diferença que havia entre o Deus dos judeus e aquele que enviou o nosso Pai, e que enviou o nosso Messias aqui na Terra. A diferença entre ambos. Tanto que nosso Salvador mesmo, ele mesmo dizia, né? Se não credes em mim, ele falava para aquelas pessoas naquela época, se vocês não creem em mim, creem pelo menos nas obras que eu faço, porque as obras que eu faço testificam que eu vim do Pai. Ele está colocando uma diferença entre ele, entre o Pai e o Deus dos judeus, né? Porque as obras deles eram completamente diferentes pela qual o Pai determinou para o Messias fazer. Então foi aí, irmão, que eu comecei a observar melhor, analisar melhor, e eu percebi, irmão, que havia uma grande diferença. Eu comecei a perceber, descobrir que nesse angu havia caroço. Então eu comecei a pensar melhor, poxa, de fato, o que o nosso irmão está dizendo, o que o nosso irmão está falando faz sentido, né? E aí, quando ele começou a jogar os vídeos, a fazer os vídeos, e falando principalmente acerca de Moisés, que foi um dos vídeos pelo qual, nossa, deixou todo mundo louco. Eu fiquei louco, irmãos. Fiquei louco. Mas essa loucura me trouxe uma verdadeira libertação. Saber, descobrir de fato que os falsos profetas do passado nunca tiveram nada a ver com o nosso Pai, com o nosso Salvador, ou com o nosso Pai nesse caso, né? Nunca tiveram nada a ver com o nosso Pai. Nosso Pai nunca, jamais mandou sacrificar um animal ao nome dele. E poder entender que, na verdade, o Deus de Israel era o próprio diabo através de Moisés. Nossa, rapaz, ali as camas caíram dos olhos definitivamente. Então, enfim, irmão, então foi assim que eu passei a conhecer o nosso irmão, né? E de lá para cá, irmão, nunca mais me desviei desse ensinamento, né? Passei a ouvir vários hangouts, né? Aquele hangout que ele teve lá com o irmão o Rubens lá, falando sobre o dragão, a besta, o falso profeta, a casa do dragão, aquele primeiro hangout, né? Foi um dos melhores hangouts, eu não me esqueço desse hangout, foi um dos melhores hangouts que aconteceu. Muita gente abriu os olhos, foi uma audiência fora do comum, pelo qual a população humana conheceu de fato quem era o diabo. Entende? Então, de conhecer de fato quem era Moisés. Porque até aí a população toda na época, eles iam atrás do Rubens para poder ouvir da parte do Rubens, mas estando lá o nosso irmão, o Robert Smith, né, falando acerca de uma forma, de um lado pelo qual ninguém conhecia, então automaticamente todos os que assistiram, todos que
viram e ouviram, passaram a conhecer, de fato, quem era Moisés. E assim, irmão, hoje eu não me arrependo, não me arrependo, converso com todos os meus irmãos, com a minha família, com todos para onde eu trabalho, e aonde eu ando, eu procuro, sim, enviar a palavra do nosso Pai, enfim. Eu tenho meu canal no YouTube, meu canal é Ayrton Pereira, e eu não tenho muitos vídeos, irmão, até porque, na verdade, vou te dizer, eu não sou muito bom em fazer vídeos, na verdade, eu não sou muito bom. Às vezes eu tropeço, eu erro muito, às vezes eu tenho que desfazer esse vídeo, fazer um outro, para fazer melhor, para fazer de uma forma que os irmãos entendam. Então, é dessa forma. Mas a minha, assim, melhor forma que eu tenho de poder anunciar o Evangelho do nosso Salvador e, 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 e partir o pão é pessoalmente. E aí eu vou em qualquer lugar, né? Você já tem, inclusive, nas igrejas evangélicas. E lá, na Escola Bíblica Dominical, eu falo, discuto. Na discussão, assim, ó, pessoalmente, entre eu e a pessoa, eu consigo é, é, fazer melhor, né? Mas não deixo de fazer alguns vídeos, sim, claro, porque muitos irmãos também precisam ouvir algumas coisas. Porém, a minha forma mais eficaz, assim, mais eficiente é pessoalmente, verbalmente, quando a gente está cara a cara com a pessoa. Então, enfim, essa é meu testemunho, irmão. Hoje eu não me arrependo de ter conhecido o Messias, né? Deixei Deus de lado, deixei Jesus Cristo de lado, né? Até por saber que, de fato, se trata de um anjo caído. Anjo, como nosso irmão agora acabou de falar aí, né? Que eles se fizeram de deuses e enganou toda a humanidade. A Bíblia diz que o diabo, Satanás, ele é o sedutor da humanidade. Por quê? Porque ele enganou a humanidade inteira e ele seduziu os homens aqui na Terra. Então, as pessoas precisam conhecer disso. E eu conheci, e assim eu creio que muitos irmãos ainda vão conhecer também, porque essa nossa conexão, estamos aqui para isso, né? Valeu, muito obrigado, irmão.